Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Volney, professor de Ciências do 9º ano. Estamos aqui para mais uma aula, onde hoje nós vamos contar com a presença do Natan. Daí Natan, beleza? O Natan vai fazer a interpretação dessa aula aí, já sabe meu símbolo e tal. Nesta aula, cujo objetivo principal é nós identificarmos qual é a função de uma estação de tratamento de água. Até o próprio nome já diz, né? Estação de tratamento de água, serve para tratar a água. Sim. Vamos lá. Eu parto desta aula, e vocês já viram que esta aula nós teremos uma atividade mão na massa, né? Eu parto do princípio que o nosso planeta ele é muito abundante na questão da água. Talvez a matéria mais abundante no planeta seja a água, o planeta azul. A água nos seus estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Porém, a grande parte dessa água no estado líquido, ela não está própria para o nosso consumo. Está lá formando os oceanos, os mares. E nós sabemos que lá no mar, a água tem como característica a presença do elemento sódio na sua constituição, a água salgada, água com cloreto de sódio, né? Água salgada. Eu chego a uma seguinte questão: se por um acaso, em algum momento no nosso planeta, nos faltasse a água potável, será que nós poderíamos utilizar a água do mar para consumo? Nós conseguiríamos, nós temos tecnologia hoje para dessalinizar a água, tirar o sal da água e utilizá-la para o nosso consumo? Sim, gente, nós temos tecnologia para isso. Tecnologia que nos permite a manutenção de até 63 minerais presentes na água, minerais esses que são minerais essenciais para a nossa sobrevivência. Nós teríamos essa capacidade. Porém, não são tecnologias baratas. Por esse motivo que nós investimos no tratamento da água potável, da água que nós utilizamos. A outra pergunta que eu faço para vocês é: vocês sabem diferenciar o que é água potável de o que é água pura? Tem diferença. Água potável é aquela própria para o nosso consumo. Ela está preparada para o consumo humano. A água pura, gente, é aquela água que passou por um processo de separação, no qual eu não vou ter nem os minerais essenciais que nós temos na água potável. Quando você pega uma garrafinha de água mineral, você observa no rótulo, você vai ver lá que tem vários minerais. Esses minerais são fundamentais para a nossa sobrevivência. São esses minerais que nos ajudam, nos auxiliam para que a água fixe no nosso organismo. Nós não ficamos desidratados em função desses minerais e não só da água propriamente dita. Nós precisamos deles, então, para a fixação da água dentro do nosso organismo. Quando nós pegamos uma água pura é aquela que passou por um processo, por exemplo, a destilação. Nós tiramos os condicionantes da água. É só a molécula da água propriamente dita, é só H2O. Essa não é boa para a gente. Essa não é própria para o consumo. Ela precisa dos outros minerais também. Tá certo? Por isso que transformar a água do mar em água dessalinizada, através de processos que também retire os minerais, não é interessante para a nossa espécie. Hoje eu trouxe aqui como atividade mão na massa a produção de um destilador artesanal. Esse destilador pretende mostrar para vocês rapidamente como que acontece, como é que eu posso dessalinizar uma água, mas ao mesmo tempo transformando essa água numa água pura e talvez imprópria para o consumo. Olha que interessante. Água pura e imprópria para o consumo. Quais são os materiais que eu posso utilizar? Bom, eu vou utilizar mangueirinha de nível, eu vou utilizar aqui, ó, para não ter problema, uma vela. É lógico que lá no laboratório, na escola, eu usaria uma lamparina, estou usando uma vela, eu vou usar arame, madeirinha, né? Eu vou usar um pedacinho de cabo de vassoura que eu cortei, eu peguei um pedacinho de madeira que formou a base, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, ó, formou a base, eu fixei essa madeirinha aqui, que vai ser o suporte do nosso destilador artesanal.
Também eu utilizei uma garrafa PET, né? Uma garrafa de refrigerante PET. E também utilizei aí uma lâmpada de tungstênio. Essa lâmpada eu fiz um procedimento. Eu peguei uma serrinha, uma faquinha, serrei essa parte de alumínio, tirei o que estava ali dentro, né? Que são metais. Ali tem tungstênio, tem molibdênio. Tirei aqueles metais, alumínio também, né? Tirei aqueles metais que estão ali. A lâmpada ficou como vocês estão vendo no exemplo. Aí eu montei esse esquema aqui, a qual eu chamo de destilador artesanal. Opa, faltou uma coisinha. Faltou a colinha, tá? Durepox. Essa colinha aqui eu vou utilizar, ela é bem importante. Então, o que eu fiz? Eu fiz um buraquinho aqui na garrafa, bem aqui nessa parte da garrafa, contém os 2 dedinhos, e fiz um buraquinho também na tampa da garrafa. Observe, a tampa da garrafa também tem um buraco. Nesse buraco, eu coloquei a mangueira, aquela mangueirinha de nível, aproximadamente 1/2 metro de mangueira de nível. Uma extremidade da mangueira vai ficar lá para fora daquele buraquinho que eu fiz na garrafa. A outra extremidade ficará exatamente dentro da lâmpada de tungstênio. Tá certo? Dentro da lâmpada de tungstênio, eu coloquei água. Aqui eu coloquei água barrenta, água suja, mas também tem sal aqui dentro, para simbolizar a água do mar. Tá? O que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer uma destilação. A destilação é o processo de separação de misturas. Aqui, tudo que está misturado à água será separado da água, por um processo físico. No momento em que eu estiver aquecendo essa água que está aqui na lâmpada, essa água tende a evaporar. E ela vai evaporar sozinho, ela não vai evaporar e levar o sal junto, a sujeira junto. Com isso, eu pretendo separar a água dos outros componentes dela. Eu vou extrair água pura aqui. É interessante que isso aqui conta com a física, porque assim, ó, no momento em que as moléculas estiverem sendo aquecidas aqui, elas vão aquecendo, 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 chega um momento em que essas moléculas vão passar para o estado gasoso e vão indo através do estado gasoso lá para dentro da mangueira. Só que aqui eu tenho água, numa temperatura mais baixa. Aí o que vai acontecer? Essa água no estado de vapor vai passar novamente para o estado líquido, ou o processo ao qual eu chamo de condensação, e aí eu tenho como extrair essa água purinha aqui embaixo. Tá bom? Vou demonstrar como que ocorre aqui por enquanto e vou continuando a aula. Esqueci, vai precisar de fósforo também. Esse processo aqui talvez seja o processo mais perigoso do experimento. Se eu posso chamar isso de perigoso, acender uma vela. Bom, acendi uma vela, coloquei ali essa vela num vidro, né, num suporte. Vocês podem fazer esse suporte aqui, vocês podem achar qualquer suporte em casa. Eita, cabeça soprando. Qualquer suporte em casa. Preciso acender essa vela. Olha lá, vamos acender essa vela e deixar ela trabalhando. Na medida em que for aquecendo aqui, as moléculas da água e as outras vão entrando em estado de agitação. A água vai entrar em ebulição, né? E aí vai sair em forma de vapor aqui por essa mangueira. Deixa eu fechar isso aqui também, para deixar bem certinho o sistema. Gostaria que vocês observassem, demora um tempinho, então eu volto para a aula aqui e já demonstro isso aqui para vocês funcionando. Tá? Atividade mão na massa. Vamos ver quem que vai fazer isso, hein? Quem que vai ter a ideia de fazer isso e socializar lá nas redes sociais, lá? Professor Volney, olha lá como que ficou, olha lá meus coleguinhas de sala, do nono A, do nono B, do nono C, olha que legal que eu fiz. Gente, com cuidado, com a autorização dos pais, às vezes com o monitoramento de um pai, de um responsável, é legal. Quem não fizer, não tem problema, não é atividade obrigatória. O principal é que vocês entendam o que está acontecendo. Mas vamos lá. A água que utilizamos no dia a dia é uma mistura homogênea, né? Que provém principalmente dos rios, lagos, represas e nascentes. Mas será que essa água está própria para o consumo? Eu vou lá e vejo assim, ó, olha a imagem, um rio limpinho, límpido, água límpidazinha. Será que eu posso aproveitar essa água? Será que essa aqui é água potável? Gente, não dá para determinar. Até porque nós temos agentes patogênicos dentro da água. Os micro-organismos
que podem nos trazer doenças, beleza? Talvez eu não possa usar essa água. Vamos ver se vocês entenderam essa primeira parte da aula, a qual eu falo sobre água potável, água pura, água imprópria. Qual a definição de água potável? Na tua opinião, o que seria então água potável? Em um minutinho eu já volto. E aí, pessoal, responderam? Olha lá, ó, qual a definição de água potável? A minha definição seria essa aqui, ó. A água potável pode ser definida como água própria para o consumo, ou seja, livre de substâncias e organismos que possam trazer doenças, além de não possuir cor, gosto ou cheiro. Aquela parte ali, ó, livre de substâncias ou organismos que possam trazer doenças. Exatamente isso. Uma água própria para o consumo, ela precisa, além de possuir os minerais necessários, ela precisa também estar condicionada a não trazer agentes patogênicos, ou seja, agentes que promovam doenças. Pessoal, aqui no nosso experimento, mão na massa, o que começou a fazer aqui, ó? No momento em que a vela acesa, o fogo, está aquecendo, começou a aquecer a água, as moléculas começaram a se agitar. Logo, as moléculas do estado líquido, da água no estado líquido, passarão para o estado gasoso. Como não tem por onde sair, esse vapor de água tende a ir para a mangueira. Observem a mangueira aqui, ó, como nas paredes da mangueira já tem bastante água no estado líquido lá, ó. Bastante vapor, ó. E se vocês perceberem o vapor descendo aqui, ó. Olha o vapor descendo aqui, ó. É interessante porque o vapor vai descendo, descendo. Quando chegar aqui embaixo,
onde nós temos a água da garrafa, a temperatura está mais baixa. Aí sabe o que acontece com essa água no estado de vapor? A água passa do estado de vapor para o estado líquido novamente, condensação. E aí nós conseguimos captar a água aqui embaixo, já condensada, sem toda aquela sujeira, sal ou outros elementos químicos junto dela. É bem interessante. Esse processo, como eu falei, chama-se destilação. Se eu colocasse a água do mar aqui, eu conseguiria extrair uma água sem sal aqui embaixo. Só que tem um porém, gente. Esse processo não evita a presença dos micro-organismos patogênicos, por exemplo. Então é um processo ineficaz para produzirmos uma água que pudesse ser chamada de potável. Primeiro, que ela elimina os minerais tão importantes para a fixação da água. Em segundo lugar, ela não prevê, esse processo não prevê a destruição dos agentes patogênicos como um todo. Sim, a água vai alcançar 100 graus Celsius. E nós sabemos que a 40 graus Celsius acontece a desnaturação proteica, da proteína. E com isso a destruição, por exemplo, das bactérias, de vírus, de alguns fungos. Mas esse processo todo aqui, percebam, não consegue controlar a destruição desses agentes que no processo poderão invadir a água que nós chamaríamos aqui de água pura e própria para o consumo. Portanto, a destilação aqui fora de cogitação. Além de ser um processo muito caro, olha a energia gasta. Imaginem vocês a energia gasta para transformarmos a água do mar em água potável, né? A adição depois de minerais. Como que será feito o controle, por exemplo, dos agentes patogênicos? Então, por um processo inviável. Beleza, gente? Voltando aqui para a aula, até vou apagar. Tá bom? Vocês já viram como é que acontece o processo? Voltando aqui para a nossa aula, olha só, eu falei sobre agentes patogênicos, né? Que são aqueles materiais orgânicos, né? Normalmente bactérias, vírus e tal, que misturados à água poderão provocar doenças. A falta do acesso da água limpa, gente, aquela água própria para o consumo, ela afeta milhares de pessoas. A imagem aqui, ela fica aqui, a legenda fica por conta de vocês, por conta de todos nós que às vezes desperdiçamos esse bem maravilhoso que nós temos, que é a água potável. Mas vamos lá, saneamento básico. Quem fala em água, tratamento de água, tem que falar em saneamento básico. Quando falamos em saneamento básico, logo imaginamos o abastecimento de água e o esgoto sanitário. Porém, nós nunca nos perguntamos como funciona cada um deles. Esse é o objetivo dessa aula, entender como que a água é tratada. Ela é tratada lá numa unidade de tratamento, gente. Ó, a água é algo extremamente essencial para a nossa vida. Antes de chegar lá na nossa casa, quando nós abrimos a torneira, a mesma necessita de diversos estágios de tratamento, para que ela se torne potável, saudável, capaz de ser utilizada pelo homem sem trazer transtornos. É aí que entram as estações de tratamento de água e de esgoto. ETA, tratamento de água, ETE, tratamento de esgoto. Referem-se às estações de tratamento para a água para o consumo humano e o tratamento da água proveniente do esgoto, porque aquela água que está saindo do esgoto, ela será tratada e vai voltar lá para a nossa casa, própria para o nosso consumo. Através da onde? Das estações de tratamento de água. Aqui eu tenho uma imagem da estação de tratamento que existe lá em Guarapuava, bem bacana essa estação de tratamento. Aqui, por outro lado, eu tenho a estação de tratamento aqui em Curitiba, tá certo? Olha só, a estação de tratamento de água são locais com equipamentos destinados a realizar o tratamento de água doce, encontrada na natureza e torná-la própria para o consumo. Torná-la própria para o consumo, repito, é torná-la capaz de ter os seus minerais associados e sem agentes patogênicos, que também seja uma água sem cor, sem cheiro e sem sabor. Tranquilo? Vamos ver se vocês entenderam. Qual a finalidade do tratamento da água? Alternativa A, eliminar as impurezas que fazem bem à saúde.
B. Aumentar as impurezas que fazem bem à saúde? C. Eliminar as impurezas prejudiciais à saúde? D. Aumentar as impurezas que fazem mal à saúde. Qual que é a finalidade do tratamento da água? Vamos lá, um minutinho e eu já volto. E aí, pessoal, responderam? Olha lá, alternativa C. A finalidade do tratamento da água é eliminar as purezas que podem ser prejudiciais à saúde. Tranquilo? Bom, na aula de hoje nós vimos um pouquinho sobre estações de tratamento de água. Nós já vimos o conceito do que é água potável, o que é água pura e o que é água imprópria. Nós vimos também que a destilação ou algum outro processo isolado são incapazes de tornar a água do mar em água própria para o consumo. Nós precisamos de mais tecnologias, inclusive já existentes. E falamos bastante sobre os minerais presentes na água e a sua importância para o consumo humano. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Fica aqui um grande abraço para vocês e até a próxima.